A graça e a paz a todos os amados irmãos abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma mensagem da graça de Deus, mais um estudo aí. Quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor, ó Eterno, que nos permitiu mais uma vez aí estar trazendo uma mensagem até vocês. Mensagem essa que é muito polêmica, mas com o entendimento, com a mente de Cristo ativada aqui, nós consigamos aqui desvendar esse mistério que para o sistema religioso, é um meio deles intimidar as pessoas. Agradecendo a Deus, eu quero agradecer também a cada um de vocês aí que tem se inscrevido aí no canal, ativado o sininho para estar recebendo aí notificações dos nossos vídeos, tem compartilhado. Muito obrigado a cada um de vocês, e peço também, se você não é inscrito e está assistindo esse vídeo e achar que as nossas mensagens aqui está sendo edificante, interessante, compartilha, se inscreva em nosso canal, ative o sininho em todas aí para você receber informações aí de quando a gente postar aí os nossos estudos. Olha, eu creio que você já está vendo aí, o tema do nosso estudo nesta noite, Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás se transfigura em anjo de luz. Essa passagem você vai encontrar em 2 de Coríntios 14, que diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Abençoados, a gente tem falado bastante acerca desse mito, do Satanás aí, que para os líderes religiosos das grandes e também das pequenas igrejas é um bode expiatório muito apropriado para usar aí, para intimidar as pessoas, colocarem medos nelas e fazer suas presas fáceis. Mas nós, com a mente de Cristo ativada, nós em graça sabemos que o que o sistema prega acerca desse tal Satanás não é nada do que se fala lá. Não é nada do que se fala lá. Olha, existe aí uma frase bastante interessante de uma emissora de televisão que diz assim: para conhecer o presente, temos que voltar ao passado. Eu achei bastante interessante, na Record que diz isso daí. Olha, não tem como. Antes de tudo, eu quero pedir que você não assista o vídeo sem antes estar com a sua Bíblia na mão. Faça isso. Busque ela, pegue ela e assista o vídeo acompanhando na leitura. Olha, essa frase, ela é muito interessante, Nós temos ditos aí em nossos vídeos, para que nós possamos entender a palavra de Deus, nós temos que voltar às origens, aos costumes de época. Nós temos que respeitar tudo isso aí. Nós temos que fazer algo, nós temos que encaixar os usos e costumes de épocas e trazer para os dias de hoje e tentar entender da melhor forma possível. Lamentavelmente, o sistema religioso pega essa passagem aqui e faz aí uma paçoca dela e amedronta as pessoas. Olha, cuidado com Satanás, porque ele se transforma em anjo de luz. Aí eu te pergunto, abençoado, que dia que você já viu isso daí acontecer? Que dia que você viu isso acontecer? Onde você viu isso acontecer? Eu, pelo menos, nunca vi isso acontecer. E como eles podem falar que Satanás se transfigura em anjo de luz?
Não tem como. Aonde isso aconteceu? Quando? Eles falam que Satanás se rebelou contra Deus lá no céu e Deus jogou ele aqui na terra, justamente onde nós estamos hoje. Que Deus é esse? Se você não faz isso com alguém de sua família, como que Deus vai fazer conosco? Se você não tem coragem de pegar seus filhos, sua família e pôr no local onde tem bandidos, como que Deus vai fazer isso? Jogar um tal Satanás aqui na terra? Aonde nós estamos hoje? E se nós imaginarmos isso da forma que o sistema religioso imagina e pregam por aí, nós temos que dizer assim: Deus falhou em seus propósitos. Os planos de Deus falharam. E jamais os planos de Deus falharão. Jamais isso aconteça. Então, para que nós entendamos essa passagem, nós precisamos entender as linguagens, ou as figuras de linguagem que a Bíblia de Deus, onde está a palavra de Deus, ela é toda cheia de figuras de linguagem. Nós temos que entender tudo isso daí. Nós temos que atentar para os pormenores que se encontram na palavra. Nós temos sim. E essa passagem aqui, para você entender ela, você tem que ler desde o verso 1 de 2 de Coríntios 11. Você não pode ficar só lá no capítulo 14, onde fala, não. Você tem que voltar aqui no começo e pegar outros versículos também e encaixar. Olha o que está dizendo aqui em 2 de Coríntios 11, verso 1. Acompanhe comigo na leitura. Quisera eu me suporteis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Olha o tanto que Paulo estava zeloso. Ele está preocupado aqui, né? Porque vós tenho preparado para vós apresentar como uma virgem para um marido, a saber, Cristo. Olha como que Paulo estava preocupado aqui com os coríntios, como que ele estava tratando aqui esse povo. Verso 3. Mas temo, olha, ele está preocupado aqui, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então aqui nós podemos entender aqui que já Paulo, ele está preocupado, ele estava temendo, ele estava com medo, né? Que os coríntios apartassem da simplicidade que era Cristo, né? E mais adiante aqui, ele afirma isso, a parte da simplicidade que há em Cristo. Simplicidade que há em Cristo. Vamos prosseguir aqui, verso 4. Porque se alguém vir pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, e outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Ele está dizendo aqui o seguinte: porque se alguém, outra pessoa que não seja ele, que não seja eles, né? Que ele não estava sozinho. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, aí eu te pergunto, qual outro Jesus? Ah, mas é porque naquela época disseram que Jesus falou que se vier após ele ia vir outros Jesus, tal, e acautelai, né, muitos. Ele advertiu o povo acerca disso daí. Mas eu vou te explicar agora o que significa aí. Porque se alguém vindo pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho
que não abraçaste, com razão o sofrereis. Ou seja, se alguém vier pregar outro Jesus, se alguém vier pregar outro evangelho, ele fala, com razão ele ia sofrer. Mas aí eu te pergunto, qual outro Jesus? Qual outro evangelho? É simples. Se você abrir a sua Bíblia, é em 2 de Coríntios 5,16, lá diz assim, assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não é desse modo. Ou seja, não é mais assim, porque o Verbo se fez carne e habitou aqui, que na pessoa de Jesus de Nazaré, morreu, ressuscitou e está na glória. O Verbo era Deus, e Deus é Espírito. Então Jesus de Nazaré era o próprio Deus que estava aqui na terra. Jesus de Nazaré é 100% homem, 100% Deus. Então, quando fala que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, é porque está falando até Jesus de Nazaré. Não conhecemos, ali está muito claro, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Contudo, agora não é mais. E se você analisar, Paulo está falando isso aqui muitos anos depois, que Jesus de Nazaré, o próprio Deus, veio, encarnou e morreu e ressuscitou. Ou seja, Jesus de Nazaré, certa vez, falou assim, em Mateus 26, 28, esse é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento. Nós já estamos no Novo Testamento. Então, na nova aliança, não é mais o Jesus de Nazaré. É o Cristo ressuscitado, o próprio Deus, em espírito agora. E não o Jesus de Nazaré em carne. Porque o Jesus de Nazaré em carne, ele veio para os judeus. E o sistema religioso fala, veio para os seus, mas os seus não recebeu. Você tem que aceitar Jesus. Não, Jesus é bastante contundente quando ele fala assim, em Mateus 15, 24, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aos seus 12 discípulos, em Mateus 10, ele disse assim, não ireis, irei antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, eles não tinham mensagens para os gentios. Não tinha mensagem para os gentios. E Paulo fala em Efésios 2, que de ambos os povos fez um, ou seja, gentios e judeus, acabou, não existe dois povos mais como o sistema prega aí. O povo de Deus é ele, e o povo não de Deus, o povo do mundo, somos nós que não frequentamos uma igreja. E é assim que o sistema fala. Aí eu te pergunto, eles estão aonde? Não estão no mundo? Lógico que estão. Então, aqui, em 2 de Coríntios 11, 4, porque se alguém, Paulo está advertindo os coríntios, que se alguém pregar-vos outro Jesus, ou seja, Jesus de Nazaré, pregar o Jesus de Nazaré, não que eu esteja aqui pregando contra Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, sua passagem aqui, para nós hoje, é histórica. É histórica. E nós estamos na graça. Os feitos deles aqui foram maravilhosos para nós nos dias de hoje. Lógico que sim. Mas nós hoje pertencemos ao Cristo ressuscitado. O próprio Deus em espírito e em verdade. Então Paulo está falando aqui, se alguém vos pregar-vos outro Jesus, ou seja, Jesus de Nazaré, que nós não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. O outro evangelho aqui, que Paulo está se referindo, é o evangelho da circuncisão, que era para os judeus. Era o evangelho do reino, que Jesus em Mateus 10 fala, ide anunciai, é chegado o reino dos céus. Ou seja, se é chegado, ele já chegou após a morte e ressurreição de Cristo. A oração do Pai Nosso diz assim, venha a nós o teu reino. Não é nós que vamos ao reino, entendeu? O reino não vem com real aparência. Não vem com real aparência. O reino de Deus está dentro de nós. Então,
aqui, o outro evangelho aqui que Paulo está falando para os coríntios, é o evangelho do reino, que já foi estabelecido aqui para nós. É o evangelho do reino, que já está estabelecido. As pessoas não aceitam isso, porque ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Então, por isso que as pessoas não aceitam isso daí. Porque a partir do momento que as pessoas é alcançado pela graça de Deus, assim como eu, e milhões de pessoas estão sendo alcançadas aí, elas vão entender o que eu estou falando. Isso aqui é uma mensagem. Se alguém que faz parte de uma religião nunca viu alguém falar dessa forma aqui, vai falar que a gente está louco. Mas não. Vamos dar continuidade aqui. 2 de Coríntios 11, verso 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. 2 de Coríntios 11, 5. Porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. Então, pessoal, mais uma vez aqui, quero chamar a atenção de vocês para que Paulo está preocupado aqui com os coríntios, e agora ele deixa uma pista aqui para nós muito importante. Ele fala: eu nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. É lógico que não, porque ele foi arrebatado, ele disse que não sabe se no corpo ou fora do corpo, e ouviu do Cristo palavras inefáveis. Ou seja, ele não ouviu palavra de Jesus de Nazaré, ele ouviu do Cristo ressuscitado, lá no terceiro céu. A mensagem de Paulo não é a mensagem do reino, a mensagem de Paulo é a mensagem da graça. E ele fala que ele em nada fui inferior. Lógico que ele não foi inferior, ele não foi inferior. Mas prestem bastante atenção aqui, que Paulo já chama atenção acerca dos mais excelentes apóstolos. Perceba-se que nós estamos tratando aqui de um assunto em que fala que Satanás transfigura-se como anjo de luz. Mas nós precisamos voltar aqui para você entender. Ver que até o momento agora, a mensagem não falou de anjo caído, de anjo que caiu, de Satanás que caiu do céu. Está falando de pessoas aqui na terra. Até o momento está falando de pessoas, assim como eu e você. Inclusive aqui em 2 de Coríntios 11, 5. Vamos prosseguir aqui. Verso 6, 2 de Coríntios 11, verso 6. E se sou rude na palavra, não sou contudo no conhecimento, mas já em todas as coisas nos temos feitos conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque a graça vos anunciei, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? Não vou entrar nessa questão não, para o vídeo não ficar grande. Outra igreja despojei eu para vos servir, recebendo deles salário. E quando eu estava presente convosco, e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Ou seja, Paulo está aqui falando agora a questão de despesas, que ele não foi pesado quando ele esteve lá com o pessoal de Coríntios, né? Outras igrejas ele despojou, ou seja, ele recebeu alguma coisa, mas agora ele está falando aqui, estava presente convosco, ele tinha necessidade, e ninguém foi pesado, ou seja, ele não causou grandes despesas aos coríntios, né? Vamos lá, 2 de Coríntios 11, verso 9. Porque os irmãos que vieram de Macedônia supriram minhas necessidades. Percebe que ele está falando aqui agora de algo assim, de despesas, que não foi pesado. Falou dos outros irmãos, dos outros apóstolos. Ele falou que estava preocupado com os coríntios, né? Ele temia, né? Falou de evangelho, falou do outro Cristo, mas até o momento ele não fala de Satanás. Ele não fala de diabo, ele está falando até o momento de pessoas. 2 de Coríntios 11, verso 9. Porque os irmãos que vieram de Macedônia supriram minhas necessidades, e em tudo me guardei de vos ser pesado. Ou seja, ele
Ele se segurou para não ser pesado, as despesas dele não ficar altas. E ainda me guardarei. Com a verdade, como a verdade de Cristo está em mim, a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será impedida na região de Acaia. Verso 11. Por quê? Porque não vos amo? Deus sabe. 12. Mas o que eu faço, eu farei para, presta bastante atenção aqui, para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Está falando aqui de pessoas que estão buscando ocasião, a fim de que naquilo em que se gloriam, está falando de pessoas que estão se gloriando de alguma coisa aqui, sejam achados assim como nós. Algumas pessoas estavam se gloriando, mas Paulo estava se portando de uma maneira bem econômica, né? Para quê? Para que sejam achados assim como nós, ou seja, para que os demais apóstolos, né, seja igual a ele, não pesar demais aí nas despesas da igreja. Da igreja não é templo de pedra lá não, pessoas mesmo. 2 Coríntios 11, verso 13, porque tais, olha aqui pessoal, porque até agora nós percebemos aqui que o que tem falado era de pessoas, falando de pessoa, falando de evangelho, falando do outro Jesus. E agora, falando dos apóstolos, né? Que Paulo diz que nada foi inferior aos mais excelentes apóstolos. Agora no 2 Coríntios 11, verso 13, olha o que ele fala aqui. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Vou ler de novo, 2 Coríntios 11, verso 13. Porque tais, ele está se referindo a alguém. Apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Percebe que até o momento ele não está falando aqui de Satanás, de diabo. Não, ele não está falando aqui. Agora ele vai entrar nessa questão. Então ele falou ali anteriormente no verso 13 de apóstolo. Agora ele vai falar aqui, olha aqui. 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aí, abençoado, o sistema religioso pega isso daqui e fala, não, cuidado, porque Satanás ele se transforma em anjo de luz e vai te enganar. Mas as pessoas esquecem. As pessoas esquecem o significado de Satanás. Eles esquecem o que... O sistema religioso não vai te ensinar isso, o significado de Satanás, dentro da cultura judaica. Eles não vão te ensinar isso daí. Eles vão te ensinar de acordo com o que eles prenderam, igual papagaio de pirata, igual papagaio, vai aprendendo e vai repetindo. Eles não vão atentar para a cultura judaica. Eles vão ler isso aqui como se fosse a Bíblia, onde está a palavra de Deus, escrita ontem para nós brasileiros. E eles levam, não, aí tá vendo? Ó, você não crê? Ainda fala assim, você não crê? Eu creio na palavra, está escrito aqui, eu creio. Quem falou que eu não creio? Agora só que a minha interpretação é diferente de muitos aí. Eu vou interpretar de acordo com a cultura deles. Olha o que está dizendo aqui. Vou encontrar aqui que já vou passar para vocês aqui. Satanás, nós temos que, eu tenho sempre falado aí, para quando você for ler a Bíblia, você atentar para a cultura da época, para o linguajar da época. A Bíblia, ela é toda cheia de figura de linguagem,
se você não souber interpretar essas figuras de linguagem, você vai se perder na interpretação. Então, quando se trata desse tal Satanás e diabo, as pessoas têm que atentar para a cultura judaica na época, porque isso aqui não é uma linguagem nossa dos dias de hoje. É igual hoje, nós temos uma linguagem. Os gaúchos falam assim, ó guri. Em outros lugares é outro palavreado, é outra forma de expressar. É igual uma pessoa falar assim para outra, você parece que está com espírito de porco. A pessoa tem espírito de porco? Não. Há uns anos atrás se falava muito, fulano está com a febre do rato, entendeu? Mas era um comportamento que a pessoa está falando a respeito de um comportamento. Ou fala, assim, às vezes assim, você está igual um papagaio, desse tipo. Mas é um palavreado. É um palavreado que as pessoas usam para demonstrar um comportamento de alguma pessoa. É igual falar, você está doido, cara. Será que a pessoa está doida? Não. É só para dizer o comportamento dela não está correto. Então, essa é a nossa cultura de hoje. Essa é a nossa cultura de hoje. É bem diferente dos judeus daquela época. Nós temos que atentar para isso. E naquela época, Satanás era dessa forma aqui que eu vou ler aqui, ó. Satanás ou Satã, do hebraico transliterado, Satã, adversário, opositor. Ou seja, quando se diz aqui em 2 de Coríntios 11, verso 14, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui não está falando daquele ser, daquele suposto diabo, Satanás, que o sistema prega, não. Se você perceber, todo o contexto aqui, nós lemos falando de pessoas. E se você ver o verso 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Ou seja, o que Paulo disse aqui no verso 13? Olha, tais apóstolos são obreiros fraudulentos, ou seja, fraude, vem de fraude, transfigurando-se de apóstolo de Cristo. Os 12 apóstolos de Cristo, depois os 11, depois mais outros tantos, eles eram ministros da antiga aliança, da lei de Moisés. Jesus, em Mateus 10, fala assim, não irei ante as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que entendemos com o verso 13 aqui? É que os discípulos aqui estão querendo, estão se transfigurando de apóstolos de Cristo, ou seja, do Cristo ressuscitado. Missão essa dada somente a Paulo. Missão essa dada a Paulo e não aos 12, que era a missão dos 12, era anunciar a vida do reino. Você pode estar lendo lá em Mateus 10, que você vai ver lá, Jesus disse, ele fala assim, enviou os 12 e disse, ide e anunciar, é chegado o reino dos céus. Essa era a missão para os 12, Judas ainda estava vivo. E a missão de Paulo aqui é a graça, é o Novo Testamento. Então, quando Paulo aqui fala aqui, no verso 13, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, fraude, vem de fraude, transfigurando-se, se passando por apóstolos de Cristo, e não são. Mais à frente nós vamos ver mais algo a respeito disso daí, onde Paulo estava com os gentios, que não era missão para ele. 2 de Coríntios 11, 14, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfiguram em anjo de luz. Ao verso 15, olha só o que está dizendo o verso 15 de 2 de Coríntios 11. Não é muito, pois, que os seus ministros são
se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Prestem bastante atenção aqui. Está falando aqui do Satanás, falou anteriormente aqui, ó, no verso 13, tais apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E aqui, ó, ele fala assim, e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Olha aqui no verso 15, diz aqui, e os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Ministro de justiça, ministrar justiça, isso veio para Paulo, não para os 12 ministros de justiça. E aqui bem na frente fala assim, o fim dos quais será conforme as suas obras. Antigamente, antes do juízo de Deus no ano 70 descer, eles seriam julgados conforme as suas obras. Aqui está falando, Paulo está falando aqui, porque ele sabia que a missão deles não era ministrar nada para os gentios, porque o próprio Jesus disse, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pode ler lá em Mateus 10, que está dizendo lá, acho que no verso 6 por aí, está dizendo isso aí. Então, o que nós entendemos aqui então, com essa passagem aqui, com esse cenário todo aqui, o que nós entendemos aqui? Para que nós entendemos isso aqui, para algumas pessoas que não conhecem a graça, vai ficar difícil. Vai ficar muito difícil. Mas para nós, em graça, nós já sabemos que Hebreus 2,14 diz assim, e visto como os filhos participam de carne e de sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Nós sabemos que esse diabo aqui era a lei de Moisés. Nós sabemos que esse diabo ali era a lei de Moisés. Então, se você sabe que foi aniquilado ali, foi a lei de Moisés, porque Cristo é o fim da lei, aí você pega essa ideia, pega essa passagem e vem aqui, ó, em 2 Coríntios 11, verso 15, não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram, os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça. Os seus ministros, ou seja, os ministros da antiga aliança estão transfigurando. Quando esse Satanás aqui, em 2 Coríntios 14, 2 Coríntios 11, 14, está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés, nós vamos ver ali para frente ali, porque a lei de Moisés, ela que era o diabo aniquilado de Hebreus 2,14. A lei de Moisés era o diabo aniquilado de Hebreus 2,14. Olha, como nós acabamos de ver anteriormente ali, que Satanás se refere a adversário, refere-se a adversário. Ó, vou ler novamente aqui. Vou ler novamente aqui. Deixa eu buscar aqui. Satanás ou Satã. Do hebraico transliterado, Satã, adversário, opositor. Então, é assim que nós temos que entender. Opositor é aquele que se opõe. E quando a pessoa, nesse sentido aqui, está opondo ao evangelho que eles estavam incumbidos de pregar, que era o evangelho do reino. Então, eram ministros fraudulentos, estavam ministrando o que não era da competência dele. Não era da competência deles. Olha aqui o que está dizendo aqui. João 5,45. Não cuideis vós que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Ou seja, quem ia acusar os judeus perante o Pai não é o diabo que o sistema prega, não é o Satanás, não é nada disso. Os judeus eu estou falando. Era a lei de Moisés.
Ela que era o diabo nesse aspecto aqui. Porque diabo, Satanás, não é nome próprio, é adjetivo. E nunca foi um ser. Nunca foi um ser. É difícil para quem não conhece a graça entender isso. Mas para quem conhece a graça, isso aqui é mole, é muito fácil de entender. Para quem não conhece a graça, vai falar, esse cara está ficando louco. Exatamente, é difícil mesmo. O diabo de Hebreus 2,14 era a lei de Moisés, que acusava. E quando você pega aqui João 5,45, onde Jesus diz que eu não cuideis que eu vos hei de acusar perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, ou seja, a lei. Não é que Moisés ia ressuscitar e depois ia acusar. Não é isso, não está falando disso. Está falando da lei. Entendeu, pessoal? Então vamos lá. E quando se trata aqui de 2 de Coríntios 11:14, está falando da lei de Moisés, porque o próprio Satanás transfigura em anjo de luz. Eu vou explicar mais adiante aqui. Olha o que está dizendo aqui em 2 de Coríntios 3, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras de pedra, veio em glória, o ministério da morte era a antiga aliança. Era a antiga aliança, o ministério da morte. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória. Não podiam fitar os olhos, ou seja, era glorioso demais. A transfiguração gloriosa demais. Por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. A lei de Moisés, certa vez Paulo falou assim que ele achava que era boa, que era para a vida, mas era para a morte. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. O ministério da justiça é esse que Paulo prega. E os discípulos ali dá a entender, em 2 de Coríntios 11:15, que eles queriam pregar a graça de Deus, só que eles não foram destinados a esse ministério. Eles não foram. Olha o que está dizendo aqui, em Gálatas 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. Olha aqui a transfiguração. Olha aqui a transfiguração. Vocês não viram lá, aonde fala em 2 de Coríntios 11, verso 15. Olha o que está dizendo aqui. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro da justiça. Os seus ministros, ou seja, o ministro da lei, se transfiguram em ministro de justiça. E aqui em Gálatas, Paulo está chamando a atenção deles. Preste bastante atenção. Olha, eu vou ler de novo. Gálatas 2, verso 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ou seja, da parte da circuncisão, da parte da antiga aliança, da parte de Moisés, da parte da lei de Moisés, da parte de Jesus de Nazaré, comiam com os gentios. Comiam, ou seja,
Digamos assim, Pedro estava aqui antes de alguns tivessem chegado da parte de Tiago, que era o mesmo ministério, o ministério do reino, né? Que eles tinham para anunciar. Ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartando deles, temendo os que era da circuncisão. Ou seja, ele estava ali dissimulando. Ele estava dissimulando ali entre os gentios, dando uma de, né? Eu sou de vocês também, eu sou daqui também. Tudo bem aqui. Tá tudo em paz, estamos em casa. Qual é? Aí, Gálatas 2, verso 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos. Olha o que ele disse aqui. Eu acho que ele falou assim: Pedro, rapaz, toma vergonha. Se tu, sendo judeus, vive como os gentios e não como os judeus, por que obriga os gentios a viver como os judeus? Transfiguração aqui. Transfiguração aqui. Diabo, os seus ministros aqui, né? A transfiguração de que a antiga aliança, ela veio em glória, ela transfigurou em glória, né? Aí no verso 15 fala que seus ministros também se transfiguram em ministros de justiça. Olha aqui, olha o que o Paulo está falando aqui. Se tu, sendo judeus, vive como os gentios, como e não como os judeus, por que obrigas os gentios a viver como os judeus? Aí eu te digo aí, tem muitos obreiros fraudulentos dentro do sistema religioso hoje, porque estão incorrendo nesse mesmo erro aqui, obrigando as pessoas a viverem como os judeus, sendo elas libertas, sendo elas brasileiras, sendo elas gentios. Abençoado, para você entender isso aqui, se você não tiver a mente aberta, você não vai entender nunca. Para você entender isso aqui, é necessário você descontaminar sua mente de religião. Não pode haver contaminação de religião aqui, porque senão você não vai entender nunca. É muito complicado mesmo. Olha o que está dizendo aqui em Mateus 16, 21 a seguir. Olha aqui, preste bastante atenção. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Aqui ele está dizendo que era necessário, que convinha, isso tinha que acontecer. Mas olha o que é que Pedro faz aqui. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te aconteça isso. Ou seja, Pedro aqui está opondo aquilo que Cristo falou, que convinha ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e os escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ele está aqui falando aqui, Pedro aqui está falando aqui, de modo nenhum isso aconteça, cara. Para a cultura judaica, na época, isso aqui, ele era isso aqui que eu vou ler para você, ó. Mateus 16, 23. E ele, porém, voltando-se, e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ou seja, como nós falamos bem no início lá, Satanás e diabo é uma coisa só. Diabo é acusador, opositor, adversário. Satanás isso está bem escrito aqui, ó. Vou ler aqui para vocês verem aqui, ó. Dentro do contexto bem certinho mesmo. Satanás, Satã, do hebraico, Satã, adversário, opositor.
opositor é aquele que se opõe. E Pedro aqui está se opondo àquilo que Jesus disse que ia fazer. Então para ele era um Satanás. Não é nada daquele ser invisível. Não existe. Porque até hoje não existe nenhum caso aí de transfiguração de diabo. É um absurdo. Eu assisti um vídeo aí de um cara renomado aí no conhecimento, diz que prega a graça, mas é um absurdo. Ele falando que transfigura assim e transforma até em seres humanos, cara. Eu deveria ter guardado essa mensagem. Eu nem não continuei assistindo, não. Eu parei de assistir, porque depois que eu vi aquilo lá, eu falei, não, é um absurdo isso aqui. Não tem condições, eu não posso continuar assistindo, não. Olha o que está dizendo aqui em João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Agora o sistema religioso pira. Por quê? Se Jesus fala que é um diabo, por que ele diz que é um diabo? Tem um porquê. Porque dentro da cultura deles aqui, Pedro foi um diabo. Também. Pedro foi Satanás lá. Satanás e diabo é uma coisa só. E aqui agora, o que ele está dizendo aqui? Um de vós é o diabo. E era, literalmente? É lógico que não. Não fica bem claro agora para você entender que diabo, Satanás é uma figura de linguagem usada na cultura judaica? É assim que a gente interpreta a palavra de Deus. É assim que a gente interpreta. Não é trazer para o literal como faz aí o sistema. Está muito claro aqui, ó, João 6,70. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é um diabo. E Pedro, nós acabamos de ler lá em Mateus, e Jesus falando: para trás de mim, Satanás. Ele falou. E aí, como é que fica? E quando nós falamos de diabo, Satanás, não é nome próprio, não se trata de ser. Diabo como ser, ele nunca existiu. Olha o que está dizendo aqui, Apocalipse 2, verso 8 e 9. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulações, e pobreza. Está entre parênteses aqui, eu não vou nem ler, porque isso aqui é alguém que colocou. Eu não considero como fazer parte dos originais, não. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagogas de Satanás. Está vendo, abençoado? É uma figura de linguagem. Ou seja, morada de Satanás. Sinagoga ou igrejas de Satanás. Como assim? Se existe um ser chamado diabo, como o sistema religioso prega, como que a casa de Satanás? Para que Satanás vai ter casa? A casa dele não é um inferno, já que o sistema religioso prega que existe um inferno dia e noite lá borbulhando aquelas larvas de fogo aí. Quando vê um vulcão, olha, o inferno é daquele jeito lá. Rapaz, o vulcão é até bonito, é obra da natureza. É bonito, é perigoso, mas é bonito sim. E nós não podemos nunca, jamais comparar aquilo lá, a obra da natureza de Deus, com uma coisa que nem existe. Nem existe. Como que pode? Agora aqui, ó, Apocalipse 2, verso 9. Conheço as tuas obras, e tribulações, e pobreza, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas sinagoga de Satanás. Pedro também estava vivendo com os gentios como se fossem gentios, mas quando chegavam uns da parte de Tiago, ele se afastava. Está bem claro para você, abençoado? Olha, para terminar aqui, essa passagem de 2 de Coríntios 11, verso 14, 13, 14 e 15, aqui está se referindo aos discípulos, à lei de Moisés e nada mais. Vou ler de novo. 2 de Coríntios 11, verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos,
transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Não posso, aqui não está falando que ele é Satanás, não. Transfigurando-se. Verso 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. Vocês lembram daquela passagem de Isaías 14, né? Que fala lá do rei de Babilônia. Ezequiel 28, que fala do rei de Tiro. É uma figura de linguagem, né? Isaías 14, 12. Como caíste dos céus, ó estrela da manhã, vós que debilitava as nações. Ali é uma figura de linguagem aplicada ali ao rei Nabucodonosor. É exatamente isso, pessoal. Então, quando se diz aqui, não se é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjos de luz. E embaixo no verso 15, diz assim: não é muito, pois, que os seus ministros se transfiguram em ministro de justiça. Em ministro de justiça. Quem era o ministro da antiga aliança? Os discípulos. E nós acabamos de ler em Gálatas que Paulo estava dissimulando entre os gentios ali. Tem uma outra passagem também que fala que eles estavam espiando a liberdade que tinha com Cristo, que Paulo tinha com Cristo. Se você, pessoal, faz parte de uma denominação religiosa, isso aqui para você não vai entrar na sua cabeça tão cedo, enquanto você não esquecer a religião do lado, porque lá você está contaminado. Você está contaminado. Então, quando você descontaminar do sistema, você consegue entender isso aqui. Porque você não permite que o Espírito Santo de Deus te ministra no seu entendimento a verdade. Porque lá no sistema, quem vai ministrar o seu entendimento é um homem. E na graça, quem nos ministra o entendimento é o Espírito Santo de Deus. E não o homem. No sistema religioso, quem ministra na sua vida, no seu entendimento, é homem. Não, o pastor falou, eu creio. O padre falou, eu creio. O presbítero falou, eu creio. E tantos outros aí, eu creio. Mas está escrito aqui, você não crê. Então, enquanto você estiver nesse local chamado igreja, você não vai entender isso aqui. Você não vai entender. Nós costumamos falar que isso aqui é um alimento muito sólido, que é um alimento, assim, um mocotó para a pessoa degustar aí. Não é fácil isso aqui para você. Não é fácil para a pessoa, porque o sistema fala, não, o diabo transfigurou sim. O diabo transfigurou sim de anjo de luz. Ele é um anjo bonito que estava lá no céu e Deus jogou ele aqui na terra. Aí eu digo assim, então Deus falhou nos seus planos, porque lá no céu houve cobiça e um anjo lá se rebelou contra Deus, então Deus estava dormindo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isaías 14, 12 está falando do rei de Babilônia, e Ezequiel 28 está falando do rei de Tiro. Não tem nada a ver com esse diabo. Nunca, não tem. Não tem. E nós lemos aqui, às vezes que relacionou aqui acerca de diabo e Satanás, estava se referindo a pessoas. Estava se referindo a pessoa. E quando eu li em Hebreus 2,14, estava se referindo à lei de Moisés. Estava se referindo à lei de Moisés, que foi aniquilada na cruz. E pronto. Então, pessoal, se essa mensagem foi edificante para você, compartilha para que mais pessoas tenham conhecimento e saiam do engano do sistema religioso, que a mente abra e deixem de ser escravo desse sistema que veio, senão, para matar, roubar e destruir. O sistema religioso, ele veio, senão, para matar, roubar e destruir. Uma hora eu quero fazer um vídeo falando disso aí, porque lá em João 10,10 eles falam que não, é o diabo que veio, senão, para matar, roubar e destruir. E só lê essa passagem. Não lê o anterior, não lê os versos anteriores e nem os depois, não.
Entendeu? Quem veio para matar, roubar e destruir, lá está falando o ladrão. E o contexto tudinho está falando do pastor que não é pastor. É só vocês lerem. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito aqui na minha e na sua. É só você ler. Não fique deixando que os outros fiquem lendo Bíblia para você, não. Estuda você. Eu estudo. Tem vezes que eu fico aqui até 4 horas da manhã estudando. É uma coisa que eu mais amo fazer. É estudar a palavra de Deus. Para quando eu vim aqui para cá, eu trazer palavras verdadeiras. Para não postar um vídeo hoje, amanhã ter que tirar, porque não bate o que eu estou falando. Não, porque não bate. Então a gente busca a fundo e traz essas mensagens para vocês. Então, abençoado, mais uma vez aqui, 2 Coríntios 11:14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui eu poderia dizer que seria algumas pessoas, mas não. Mas se você ler o verso 15, e não é muito, pois que os seus ministros se transfiguram em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E lá no verso 13 diz assim: tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Então, se você pegar todo o contexto, você vai ver que não está falando desse diabo, desse Satanás que o sistema prega. Entendeu, abençoado? Então, se essa mensagem foi edificante para você e para mais alguém, compartilhe aí para que mais pessoas tomem conhecimento e saiam do engano. Ative o sininho, marque em todas, compartilhe esse vídeo aí, né? Se inscreva no canal e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento, enfrentando esse gigante que é o sistema religioso. Não podemos menosprezar o sistema religioso, não podemos menosprezar o inimigo, porque o sistema religioso é inimigo de quem prega a verdade. O sistema religioso é inimigo de quem prega a verdade. Pregou a verdade, acabou. Não tem papo, não tem conversa. Ok? Graça e paz, graça e paz.